Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, o Senhor nos deu uma oportunidade de estar passando uma palavra de Deus e só vou esperar os irmãos entrar aqui para a gente estar compartilhando uma palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Esperar os irmãos entrar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É bom que tem que esperar as pessoas. Compartilhar aqui. A Sabrina já entrou. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Compartilhar aqui. Compartilha aí, Sabrina. O povo recebeu uma palavra de Deus, hein? Amém? Aleluia. Amigo, vai entrando aí pra gente pregar uma palavra de Deus aqui para você ser edificado. Os irmãos que estão aí já vai compartilhando. Que hoje Deus vai falar conosco no nome de Jesus. Pastor Maico tá aí? Pai do Senhor, Pastor Maico. Deus abençoe, tudo bem? Como é que o senhor tá? Compartilha aí para os irmãos receber uma palavra de Deus aí. Essa noite Deus vai falar sobre visão. Deus vai jogar hoje a catarata por terra, não é isso aí, pastor? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Maico, homem abençoado. Essa noite vai ser forte, pastor. Só esperar os irmãos entrar aqui e nós vamos começar, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Cadê o Marcos Pedro? Marcos Pedro faz falta nas lives. Deus seja louvado. Aleluia. Tá viajando. Aí depois ele vê o manto aí. Creio que Deus vai usar nós aqui. Aí depois ele recebe o manto aí. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Só vou esperar mais uns irmãos entrar aqui e a gente vai estar começando no nome de Jesus. O som tá bom, hein, pastor Marco? Tá dando para escutar tudo bem? Ah, benção. Cadê os irmãos? Vamos lá, irmão, para a gente receber uma palavra de Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, pastor. Deus abençoe o Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu. O Senhor é bênção de Deus nessa terra. Deus vai recompensar o Senhor tremendamente. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. A minha igreja é Assembleia de Deus Ministério Viva Voz.
a qual o meu pastor presidente é o pastor Silvio e o meu pastor local é o pastor Marco, um homem de Deus, a qual sou grato a Deus por ele. Amém? E como eu costumo falar, eu só estou aqui porque ele entregou sua vida para Deus. E aí eu reconheço que o fato do meu pastor ter entregado a vida para Deus, hoje eu estou aqui. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, pastor Marcos Antônio da Silva, e pelo meu pastor presidente, pastor Silvio, porque a gente precisa ser grato ao nosso pastor. Amém? Então, amém, pastor. Então, vamos começar para a gente compartilhar uma palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer ao Senhor, pastor Michael, pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, que Deus possa retribuir o Senhor. E eu sei que o Marcos Pedro não está aí, mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi a ponte para que o Senhor me desse essa oportunidade. Então, que eu sei que depois ele vai ver essa live aí, que ele seja abençoado por Deus cada vez mais. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos começar a palavra de Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, e eu creio que vai ser bênção no nome de Jesus. Nós vamos começar aqui e os irmãos vão entrando, vão recebendo, e o Espírito Santo ele vai nos usar. Você que está aí do outro lado, você vai sentir a presença de Deus. Deus vai bradar forte neste lugar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O que eu quero ministrar nessa noite, compartilhar com os irmãos, é sobre visão, fato importante. Pastor Marcos, se o senhor puder escrever para mim, por favor, no nome de Jesus, escreve aí o tema, põe aí hashtag visão, fato importante. A irmã Débora é esposa do presbítero Kleber, Deus te abençoe. Creio que o presbítero Kleber também está aí. Deus te abençoe, compartilha aí, curte aí. E eu creio que vai ser uma palavra de bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Vai compartilhando aí, irmãos. O tema é visão, fato importante. É isso aí, esse é o tema. Visão, fato importante. Louvado seja o nome de Jesus. Se alguém puder escrever aí no comentário, escreve aí, visão, fato importante. Louvado seja o nome de Jesus. Para quem for chegando, já vai recebendo o tema aí. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje eu creio que Deus, ele vai falar poderosamente. Louvado seja o nome de Jesus. O tema é visão, fato importante. Mateus capítulo 6, versículo 22. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém coloca aí para mim, por favor, no nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 22. Ao evangelista Carlos, com a sua esposa Suzimar, Deus te abençoe. Os meus irmãos na fé, que estão ali comigo, ali na igreja, bradando, ajudando o nosso pastor. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Curte aí, compartilha aí. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, minha esposa Sabrina postou aí. Deus te abençoe. Visão, fato importante, é o tema. O texto base é Mateus, capítulo 6, versículo 22. Louvado seja o nome de Jesus. Carlos Augusto Gomes, Deus te abençoe, amigo. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Aleluia. Obrigado, pastor Marcos. Deus abençoe o Senhor. Está escrito assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Louvado seja o nome de Jesus. Vou repetir de novo. Mateus capítulo 6, verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É um texto simples, irmãos conhecem muito bem esse texto. Irmã Elisângela, Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, irmãos, preste bem atenção que esse texto a qual Jesus está falando que os olhos são a candeia do corpo. E se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai estar cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai estar cheio de trevas. Aleluia. Então preste atenção, irmãos. Então preste atenção que o estado que está o nosso corpo vai depender dos nossos olhos. O estado que vai estar o nosso corpo vai depender dos nossos olhos. Por quê? Porque se os seus olhos forem bons, vai haver luz no seu corpo. Se os seus olhos forem maus, vai haver trevas no seu corpo. Então o estado do teu corpo, a posição, algumas atitudes na sua vida, talvez a posição que você está hoje, talvez alguns lugares que você vai chegar, talvez algumas coisas que aconteceram, tudo isso pode ser fato de alguma visão. Aonde você está hoje, o que você recebeu, o que você deixou de ganhar, o que você pode receber, vai depender de uma coisa, vai depender da sua visão, vai depender da visão, porque a Bíblia está dizendo bem claro que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, obviamente nós vamos receber coisas boas. Agora, se os olhos forem maus, vamos receber coisas ruins, porque os nossos olhos vão nos direcionar. Para onde você estiver olhando, para onde estiver a direção da tua visão, o teu corpo vai caminhar. Talvez o lugar que você está agora seja fruto da tua visão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou repetir de novo. Talvez o lugar que você está seja fruto da tua visão. Louvado seja o nome de Jesus. Tem pessoas que estão experimentando a terra prometida. A terra que Deus preparou. A terra que Deus prometeu. Como Josué e Caleb. Josué e Caleb saiu do Egito, passou pelo deserto e chegou em Canaã. Mas eles só chegaram em Canaã por causa do fruto da sua visão. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque quando eles foram espiar a terra lá, eles voltaram com uma notícia boa. Tinha gigante na terra, mas eles voltaram com uma notícia boa. E a visão que eles voltaram, quando eles voltaram da terra, foi essa visão que garantiu a entrada deles na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então aonde você vai chegar, aonde você está, o que você pode receber, vai depender do fruto da tua visão. Então já quero começar a falar aqui, já tem uma visão boa, já começa a ter uma visão boa, porque aquilo que você vai receber vai depender da tua visão. Aleluia, a visão ela é como uma semente. Dependendo do que você plantar, você vai colher. Se você estiver olhando para uma direção, o teu corpo vai para essa direção. E para onde você for, nesses caminhos você vai receber muita coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Então entenda bem, nós precisamos muito da nossa visão. A visão é um fato muito importante, irmãos. A visão é um fato muito importante. E nós vamos ver uma coisa. Se você abrir a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Coloque aí para mim, por favor, no nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, verso 10. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou mostrar para os irmãos que a visão, ela nos influencia muito, que a visão ela é muito importante. Êxodo 4, versículo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus aí, irmãos. Deus seja louvado. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o quanto é importante a visão, irmãos. Amém? Está escrito assim, ó. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Preste atenção.
ou no que Moisés está falando com o Senhor, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos estão vendo, os irmãos conhecem muito bem a história e sabem que Moisés, ele foi chamado para libertar o povo de Israel, mas ele foi chamado para ser líder. Então a visão de Moisés tinha que ser uma visão de liderança, porque ele foi chamado para ser líder. A visão de Moisés tinha que ser uma visão de liderar o povo. Não é uma visão, é uma visão de servo, mas é uma visão de liderança, é uma visão totalmente diferente. Mas só que ele vai falar que ele é pesado de boca e pesado de língua. Talvez você está se perguntando aí, mas o que tem a ver isso com visão? Calma lá, irmão, espera aí que eu já vou entregar. Amém? Aí ele vai falar com o Senhor assim: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguma dificuldade ele tem no falar, mas Deus chamou ele para liderar. Então a visão dele tem que ser de liderança. Aí quando ele fala isso com o Senhor, no verso 14 do capítulo 4 nós vemos o seguinte, está escrito assim, coloque aí para mim por favor. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Mas preste atenção no que o Senhor fala. Eis que ele também te sai ao encontro. E um pouco antes o Senhor está falando assim: eu sei que ele fala bem. Olha aí, irmãos. Deus está dizendo para Moisés que o Arão, o irmão de Moisés, fala bem. Deus está dizendo para Moisés, presbítero Robert, Deus te abençoe, amém, irmãos? Que Deus possa estar te fortalecendo a cada dia. Então Deus está falando com Moisés: Arão fala bem. Então quer dizer, Arão tem algumas qualidades no falar, Arão tem alguns conhecimentos. Mas Moisés falou com o Senhor que ele é pesado de língua. Então o que eu vejo aqui? Moisés foi chamado para liderar. Então a visão de Moisés tem que ser de liderança, ele não pode mudar essa visão. Agora, Arão, como ele fala bem, a visão dele nada mais é do que ajudar Moisés. Calma que você já vai entender, irmãos. Moisés tem dificuldade no falar, mas foi chamado para liderar. Arão fala bem, mas ele não tem chamado para liderar. Ele tem chamado para ajudar Moisés. Então o que eu entendo? Que Moisés tem a visão de liderança. E Arão, ainda que sabe falar, louvado seja o nome de Jesus, ainda que Arão sabe falar, mas a visão dele tem que ser de ajudador. Porque o fato de Arão saber falar não quer dizer que ele vai ter nenhuma autoridade sobre Moisés. Moisés é pesado de língua, Moisés tem alguma dificuldade no falar, mas Deus chamou ele para liderança. Arão, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Arão, ele sabe falar, mas pelo chamado dele, o que Deus quer é que Arão venha ajudar Moisés, a qual é o líder. Então o que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Eu estou querendo dizer que o fato de Arão saber falar e Moisés ser pesado de língua, Arão não tem nenhuma autoridade sobre Moisés. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que nós estamos tentando, é isso que nós temos que aprender nos dias de hoje, irmãos. Porque o que está acontecendo? As pessoas hoje, é lógico, o conhecimento hoje está fácil de receber, de buscar. Não é como antes. Então, por exemplo, eu começo a estudar, eu começo a buscar, então às vezes eu sei falar mais do que o meu pastor, mas eu não posso perder a minha visão. A minha visão é segundo o meu chamado. Se Deus me chamou para ajudar o meu pastor, então eu tenho que ajudar o meu pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos aprender essa visão. Está virando bagunça. A pessoa começa a estudar hoje, a pessoa começa a aprender o grego, hebraico, eu sei lá o que, e quando vê, se acham mais que os seus pastores. Ei, Arão foi chamado para ajudar, então o chamado dele vai ser a visão dele tem que ser de ajudador. Não é porque Arão sabe falar e Moisés é pesado de língua que Arão tem autoridade sobre Moisés. Então Arão não pode perder sua visão. A visão de Arão, por mais que ele sabe falar, tem que ser de ajudar Moisés. Porque o dia que ele esquecer dessa visão, ele pega a lepra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus, louvado seja o santo.
Oh Deus, Tu és santo, glorificado seja o Teu nome. Tem muito obreiro aí que está leproso, por quê? Porque Deus chamou ele para ajudar o pastor, então a visão dele tem que ser de ajudador, ele está querendo liderar a igreja, então Deus vai fazer ele ficar leproso. Aleluia. Mago de Israel, Deus te abençoe. Manda nela, Deus te abençoe. Vai aprendendo aí. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus chamou para ajudar, então a visão do servo tem que ser de ajudador. Mas se Deus chamou para liderar, a visão do líder tem que ser de liderança. Nós não podemos trocar os valores. Agora as pessoas estão brincando, irmãos. Deus chama um para ajudar, ele sabe falar sim. Aí a pessoa aprende a falar e acha que tem autoridade sobre o líder. Está virando bagunça isso, irmãos. Aleluia. Mas Deus vai mudar essa história, irmãos. Deus vai mudar essa história. Deus vai levantar pessoas para ajudar, como Arão, que sabe falar. E todo o conhecimento que Deus dá ao homem, se ele foi chamado para ajudar, esse homem vai pegar esse conhecimento para ajudar o seu pastor, para que o reino possa se estender. Mas se Deus chamou para liderar, esse homem vai usar a sua visão de liderar, e ele vai liderar o povo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar bem claro, irmãos, que eu não estou pregando aqui contra o conhecimento. Conhecimento é importante. Tem aí o exemplo, pastor Michael de Jesus, a qual me deu a oportunidade. Um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que é mestre na palavra, que ensina muito bem. Se você tiver a oportunidade, faz aí o curso de teologia com ele. Amém? Mas eu te garanto uma coisa, pastor Michael, ele tem pastor. Amém? Por mais que ele sabe falar, é um homem que sabe falar, irmãos. É um homem que sabe falar, não é pesado de boca não, é um homem que sabe falar. Mas eu te garanto que ele tem pastor. Então esse é o exemplo. Por quê? Porque a visão de um homem tem que estar segundo o teu chamado. Eu vou repetir de novo. A visão de um homem tem que estar segundo o teu chamado. Porque o que vai te dar autoridade não é o seu saber falar. Tem muita gente achando que o que dá autoridade é o saber falar. O que vai dar autoridade a um homem não é o saber falar. O que vai dar autoridade a um homem é o chamado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que vai dar autoridade a um homem não é o saber falar. O que vai dar autoridade a um homem é o chamado. O que dava autoridade para Moisés era o chamado na vida dele. Então a visão de Moisés era a visão de liderança, e a visão de Arão tinha que ser visão de ajudar Moisés. E Arão não podia perder essa visão de ajudador. Eu quero falar para os irmãos, se Deus te chamou para você ajudar o seu líder, tenha essa visão. Se Deus chamou você para liderar, tenha a visão de liderança. Amém? Vamos um pouco mais adiante aqui, irmãos, para a gente ver sobre liderança. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 14 até o 16, nós vamos tirar alguma lição aqui. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 14 até o 16. Se alguém deixa Deus te usar aí, coloca aí para mim, por favor. Gênesis, capítulo 6, do 14 ao 16. Eu não vou ler não, irmãos, porque é muito extenso, mas é só para os irmãos terem uma base. Em Gênesis 6, capítulo 14 até o 16, os irmãos conhecem muito bem. Sabe que Deus vai dar para Noé um projeto. Eu vou falar de visão, irmãos. Deus vai dar para Noé um projeto. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 16. Agora, irmãos, que projeto é esse? Que coisa tremenda, irmãos. Somente um Deus tem uma visão dessa. Somente uma pessoa divina tem uma visão dessa, porque é um projeto divino, irmãos. Porque esse projeto não é um projeto qualquer, irmãos. Porque esse projeto que Noé está recebendo é um projeto que é uma visão por trás desse projeto. Por que é uma visão por trás desse projeto? Porque aquilo que Noé está prestes a construir, a concretizar do projeto que ele recebe, os irmãos sabem que é uma arca. E os irmãos sabem que está prestes a vir um dilúvio.
E esse projeto é tão tremendo, eu vejo uma visão tão fantástica nesse projeto, que quando o dilúvio vem, quanto mais chovia, quanto mais tempestade, esse projeto ele é tão divino, ele é tão tremendo, há uma visão sobrenatural sobre esse projeto, que a tempestade não é capaz de afundar essa arca. Aleluia! Eu vou repetir de novo. A tempestade não é capaz de afundar esta arca que Noé recebeu o projeto e ele concretizou. Porque esta arca, a visão para construir esta arca, é para que ela, quanto mais a tempestade vem, ela vai subindo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais chove, ela é projetada com uma visão sobrenatural, que de acordo que vai chovendo, de acordo que a terra vai se inundando, ela vai subindo. Então o que eu entendo que essa visão desse projeto, que quando esse projeto é concretizado, quando a tempestade vier sobre esse projeto, não é para afundar o projeto. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Estou querendo falar aqui sobre visão. Eu estou querendo falar que Deus vai te dar uma visão sobre um projeto. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai passar a te dar. Aleluia, louvado seja o teu nome. Deus tremendo, aleluia. A tempestade não afundou o projeto. Pastor Magno Jesus saiu dar uma mensagem, aleluia. Glória a Deus. Deus vai te dar uma visão sobrenatural. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai te dar uma visão sobrenatural de um projeto. E esta visão sobrenatural de um projeto, quando você concretizar ele, aleluia, remanto que nebrachebanaia, quando você concretizar esse projeto, essa visão desse projeto, quando você concretizar ele, quando a tempestade vier, não é para afundar esse projeto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você precisa de uma visão sobrenatural para que quando você concretizar esse projeto, quando a tempestade vier, não vai afundar o teu projeto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. Deus vai te dar essa visão sobrenatural desse projeto, porque a tempestade vem sobre o projeto, irmãos. Qualquer projeto, a tempestade vai vir sobre o projeto. Aí é que está. Que quando ela vier, se o projeto vai afundar ou se ele vai subir. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O projeto vai afundar ou vai subir, mas se é Deus que está te dando a visão, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se é Deus que está te dando a visão, o projeto que Ele vai te dar, quando Ele concretizar, porque a visão é de Deus, quando Ele concretizar, que a tempestade chegar, não se preocupe, meu irmão, porque Ele não vai afundar, porque quando Deus dá a visão, louvado seja o nome de Jesus, tempestade nenhuma é capaz de afundar o projeto. Deus tremendo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, Deus santo, Deus querido, Deus amado, tenha a visão, aleluia, tenha a visão de Deus, a visão do projeto que não afunda com a tempestade, aleluia, tenha a visão de Deus do projeto que não afunda com a tempestade, porque, irmãos, a gente precisa buscar a visão de Deus. Eu sei que o nosso coração deseja fazer muitos projetos, mas se a gente fizer alguns projetos, tentar concretizar eles segundo a nossa vontade, irmãos, o vento que soprar, irmãos, em vez de subir igual a arca, flutuar, vai afundar. Por quê? Porque a visão é nossa. Mas Deus está te chamando para você, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus está te chamando para você concretizar projetos segundo a visão dele. Eu vou repetir de novo. Deus está te chamando para você concretizar projetos segundo a visão dele. Para de tentar concretizar projetos segundo a tua visão. Passa a fazer projetos segundo a visão de Deus e que você vai ver que nenhuma tempestade vai fazer, aleluia, esse projeto afundar. Aleluia. Deus tremendo, louvado seja o nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, glorifica a Deus, exalte a Deus, porque Deus é santo, Deus ele é tremendo, e eu estou profetizando na tua vida que Deus vai te dar uma visão de um projeto que não vai afundar com a tempestade. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada a Deus.
Aleluia. Vamos falar mais um pouco sobre visão aqui, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 21, versículo 20. Aqui a gente tira uma outra lição sobre visão. Gênesis capítulo 21, versículo 20. Deus Santo, Diaconisa Helenice, Deus te abençoe. Manda um abraço aí para o irmão Geraldo. Amém? Gênesis capítulo 21, versículo 20. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor Marco. Deus te abençoe. O pão é com o Senhor. O Senhor está com o cesto cheio de pão aí, pastor Marco. Vou aprender com o Senhor e o Senhor vai ver. Amém. Deus te abençoe. Gênesis capítulo 21, versículo 20. Está escrito assim: Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Mas quando você lê o verso 20, está escrito assim: Deus estava com um menino que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Preste atenção aí, irmãos. Gênesis 21, verso 20. Deus estava com um menino que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Aleluia! Eu quero falar de visão, irmãos. Visão é um fato importante. Está falando do filho da serva. Aí é outra mensagem, o filho da serva. É o Ismael. O Ismael está dizendo que ele foi para o deserto. E ele se tornou flecheiro. Ele se tornou flecheiro. Eu já vi muitas mensagens sobre Ismael. Até alguns criticam. Mas eu vejo algo de qualidade em Ismael. Porque está dizendo assim que Ismael se tornou flecheiro, irmãos. E o que flecheiro precisa ter? Flecheiro nada mais, irmãos, nada menos precisa ter do que uma visão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O filho da serva, irmão, ele se tornou flecheiro. E o que ele tinha de importante era a sua visão, irmão, porque nenhum flecheiro, não existe flecheiro sem visão. O flecheiro, ele precisa ter visão, irmãos. E ele se tornou flecheiro. Eu te garanto para você que se Ismael tivesse aqui, irmão, ele te acertava uma flecha aí, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque a visão dele era boa, irmãos. A visão de Ismael era boa. A Bíblia diz bem claro, Ismael se tornou flecheiro. Eu quero declarar, irmão, sobre a nossa vida, nós precisamos dessa visão. A visão de um flecheiro. Porque o flecheiro, quando é bom, o alvo pode estar longe. Presbítero Cleber, visão no deserto, aleluia, Deus Santo. Porque o alvo pode estar longe, mas o flecheiro que tem visão, ele acerta o alvo. E a gente está precisando dessa visão, a gente que é servo de Deus, irmãos. Porque a gente acerta tanto o alvo, de menos o alvo que é preciso. A gente acerta tanto o alvo, de menos o alvo que é preciso. Então, nós precisamos da visão de um flecheiro. Eu vou repetir de novo para você pegar, irmãos. Nós precisamos da visão de um flecheiro. E Ismael tinha uma visão de um flecheiro. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que acerta o alvo, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou servo de Deus, você também é. E a gente é ser humano e muitas vezes a gente não sabe para que lado que a gente vai. A gente tenta ali, tenta isso, tenta aquilo, mas não acerta o alvo que é a vontade de Deus. O alvo tem que ser a vontade de Deus. O alvo tem que ser aquilo que Cristo declarou na palavra dele. A gente está tentando tanta coisa na nossa vida e não consegue. Mas quando nós acertarmos o alvo, que é a vontade de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí você vai ver as coisas prosseguindo na tua vida. Por isso eu estou declarando, Deus vai nos dar uma visão de flecheiro. Aleluia. Nós precisamos da visão de um flecheiro. É isso aí, pastor Mário. É como se eu estava vendo a live do Senhor e o Senhor dizendo
que existem muitos servos de Deus que ainda não descobriu o seu chamado. Por quê? Porque está faltando visão de flecheiro. Aleluia! Olha aí, pastor Maicon. Louvado seja o nome de Jesus. Está faltando visão de flecheiro porque muitos ainda não descobriram o seu chamado. Tem pessoa que Deus chamou para pregar, irmãos, está fazendo outras coisas. Tem pessoas que Deus chamou para liderar a igreja, está fazendo outras coisas. Tem pessoas que Deus chamou para servir, está fazendo outras coisas. Está faltando o quê? Visão de flecheiro. Porque quando ele tem a visão de flecheiro, ele sabe onde está o alvo. Ele sabe o que ele tem que fazer. Mas só que tem um porém aí, irmãos. Tem um porém aí. Não há problema nenhum. Preste bem atenção. Não há problema nenhum em ter a visão de um flecheiro. Mas o problema é, qual é o alvo? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não há problema nenhum ter a visão de flecheiro. Mas o problema é, qual é o seu alvo? Porque eu posso ter a visão de flecheiro. Mas o problema é, qual vai ser o meu alvo? Porque o meu alvo pode ser, o meu alvo e a minha intenção pode ser de matar. Aleluia! E o diabo tem usado muitos com visão de flecheiro, com o alvo e com o propósito de matar. O diabo tem usado muitos com a visão de flecheiro, com o alvo de matar. Mas Deus está te chamando para te dar uma visão de flecheiro, para que você não venha ter alvo, para que você não venha ter o propósito de matar, mas sim de vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que você tenha a visão de flecheiro, mas que o seu alvo seja de dar vida para as pessoas, porque Deus te chamou para que você venha levar a vida até as pessoas e não acabar de matar as pessoas. O que mais tem na internet, irmãos, principalmente nos comentários, são pessoas com visão de flecheiros, e muitos desses são obreiros. Pessoas com visão de flecheiros, mas usando o alvo e o propósito para matar, através de seus comentários, usando a sua visão, atirando no alvo, com o propósito de matar. Mas eu quero profetizar no nome de Jesus, que Deus vai levantar pessoas com visão de flecheiro, mas que os seus alvos, que os seus propósitos venham ser de levar vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Que os seus alvos, que os seus propósitos sejam de levar vidas, sejam de levar a palavra de Deus, seja de levar Cristo para as pessoas, seja, aleluia, louvado de Jesus, o nome de Jesus, seja de levar uma palavra profética para as pessoas. Então eu quero dizer, irmãos, tenha a visão de um flecheiro, mas também tem um alvo, um propósito de vida e não de morte. Não deixa o diabo te usar. Não deixa o diabo pegar a tua visão de flecheiro. Você é um homem de visão. Deus te deu essa capacidade. Não deixa o diabo usar a sua visão de flecheiro para você atingir o alvo com o propósito de matar. Porque, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se o diabo pegar a tua visão, se você der lugar para o diabo, se ele pegar a visão que você tem, ele destrói muitas vidas. Ele consegue destruir muitas vidas através da visão que você tem, através da visão que eu tenho. Mas aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo que habita no teu espírito, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando ele te pega, irmãos, quando ele te usa, louvado seja o nome de Jesus. Aquilo que era usado para matar, ele te usa para que pessoas venham receber vida. Louvado seja o nome de Jesus, para que pessoas venham receber a Cristo, para que as pessoas venham receber a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então deixa Deus usar a tua visão, deixa Deus usar a tua visão para que você venha ter o alvo e o propósito de levar vida para as pessoas. Glorificado seja o nome de Jesus. Então tenha a visão de um flecheiro, mas com o alvo e o propósito de levar vidas para as pessoas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor. Deus é bom, Deus é misericordioso. Aleluia. Agora, irmãos, para a gente, mais uma visão que eu quero falar para os irmãos, mais uma lição. Em João capítulo 6, verso 8 e 9. Ao menino do pão aí, pastor Maicon. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 6,
versículo do 8 e 9. Milton Santos, Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. João, capítulo 6, versículo 8 e 9. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque aí, por favor, irmão. João, capítulo 6, versículo 8 e 9. Vamos tirar algo aqui sobre visão. João, isso aí. Obrigado, pastor Maico. Deus te abençoe. Aleluia. Está escrito assim: ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tantos? Preste atenção. O irmão de Pedro, André, discípulo de Jesus, a Bíblia diz que ele apresenta para Jesus um menino. E esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Você sabe, conhece a história, sabe que havia uma grande multidão ali com Jesus. O lugar é deserto e essa multidão não tem o que comer. E no final dessa passagem, que Jesus faz a multiplicação, diz que sobraram 12 cestos cheios. E eu aprendi com o pastor, eu aprendi com o Marcos Pedro, irmão Marcos Pedro, que esses cestos que foram cheios eram dos discípulos. Só que eles estavam vazios. Discípulos que estão carregando cestos vazios. Só que eles foram cheios. Mas o que eu estou querendo falar aqui, irmãos? Eles foram cheios depois da multiplicação. Mas antes da multiplicação, os cestos estavam vazios. Os discípulos de Jesus, que tinham que estar com os cestos cheios, estão com os cestos vazios. E aí nós vemos um menino aparecer na história, com um cesto, com 5 pães e 2 peixes. O que eu aprendo aqui, irmãos, falando sobre visão, a gente dá muita ênfase no menino. Mas eu quero tirar o chapéu para esse discípulo chamado André. E aí você se pergunta, mas por quê? Porque, irmãos, preste atenção, ele é um discípulo. Ele tinha que ter algo para alimentar as pessoas. Ele é um discípulo. Ele tinha que ter algo para alimentar as pessoas. Ele tinha que ter essa visão. Mas só que ele deixou acabar, não sei o que aconteceu, mas o cesto dele estava vazio. Ele é um discípulo. Então ele tinha que ter algo para alimentar as pessoas. Eu e você somos um discípulos. E nós sempre temos que ter algo para alimentar as pessoas. Isso é uma visão. Eu e você somos um discípulo. E nós temos que ter algo para alimentar as pessoas. Mas André está com o seu cesto vazio. E aí o que ele faz? Ele consegue ver um menino que tem 5 pães e 2 peixes no meio daquela multidão. André é um homem de visão ou não é, irmãos? André é um homem de visão ou não é? Tá certo que o cesto dele estava vazio, mas coloca carne na visão do varão André. Tremendo, hein, pastor Maico? Mas se coloca, leva o seu pensamento em André. Ele é um discípulo, ele tinha que ter a visão, que ele tinha que ter o seu cesto cheio, pelo menos guardar ali, mas o cesto dele está vazio. Então ele, como discípulo, poderia ser, se fosse um outro qualquer, vergonhoso em olhar para o menino e ver que o menino tem
aquilo que ele deixou acabar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Para ele que é discípulo, pode ser vergonhoso ele deixar o seu coração encher, em ele olhar para o menino e ver que o menino tem aquilo que ele deixou acabar. Deus santo e tremendo. Mas André é diferente. André reconhece, olha a visão de André. André reconhece que ele não tem. André reconhece que ele não tem. Essa é uma visão que nós temos que ter. Porque nem sempre você vai ter. Missionária Ivonete, Deus te abençoe. Essa é a minha cobertura espiritual. Creio que o pastor Marcos está aí. Deus te abençoe. Esses são os meus pastores. Louva a Deus pela vida do Senhor e da Senhora. Que Deus te abençoe. Então, voltando à palavra aqui, irmãos. O discípulo André, ele é um homem de visão. Por quê? Porque ele teve a visão que ele não tem. Mas ele conseguiu ver o menino. E muitas vezes a gente não consegue ter essa visão em nós que nós não temos, que nos falta. Às vezes nos falta sabedoria, às vezes nos falta entendimento. Às vezes está nos faltando uma direção de uma liderança. E muitas vezes só porque a gente é discípulo, só porque talvez a gente tenha um cargo, a gente não quer ter a visão que está nos faltando. Nos falta essa visão que está nos faltando. E aí eu preciso buscar no outro que tem. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando te faltar a visão daquilo que está te faltando, tenha a visão de buscar nos outros que tem. Porque às vezes pode faltar em você. Existem coisas que vão faltar em você, porque a gente não é completo por tudo. Existem coisas que vão faltar em mim, mas vai ter no meu companheiro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você precisa ter essa visão. Existem coisas que vão faltar em você, mas vai ter no teu companheiro. Existem coisas que vão faltar em você, mas no teu companheiro, na tua igreja, vai ter alguém que tem. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Essa é uma visão que nós precisamos entender. Existem coisas que me faltam, mas tem coisas no irmão que está do meu lado que completa aquilo que me falta. Louvado seja o nome de Jesus, porque nós somos um corpo. Nós não somos o único. E André tem essa visão. Ele tem a visão, ele vê um menino que tem no seu cesto aquilo que falta nele. O problema dele foi quando ele disse: o que é isso para tanta gente? É verdade, pastor Marco. Deus abençoe, louvado seja o nome de Jesus. Então eu vejo a visão de André, uma visão de reconhecimento. Uma visão de reconhecer aquele que tem. Porque, preste atenção, irmão, se fosse outro discípulo, podia ter chegado e falado assim: mas é um menino. Eu não vou apresentar ele para Jesus porque ele é menino. Se fosse outro discípulo, tinha essa visão: eu não vou apresentar ele para Jesus porque ele é menino. Nem discípulo ele é menino. Mas só que eu quero deixar uma palavra aqui. O que falta em discípulos está tendo em menino. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. O que está faltando em discípulos está tendo em muitos meninos aí. Louvado seja o nome de Jesus. E os discípulos que estão mais velhos estão precisando ter essa visão de levantar pessoas que precisam. Por quê? Porque se alguém não tivesse uma visão da minha vida, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria pregando a palavra de Deus. Quando a visão de Eli estava muito rara, Deus estava chamando Samuel. Louvado seja o nome de Jesus. Quando faltar visão para o discípulo, Deus vai chamar um menino. Deus seja louvado. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos ter essa visão. Ainda que ele seja menino, mas ele tem aquilo que eu não tenho. E aí, irmãos, então eu entendo que a visão de André é uma visão de reconhecimento. Tem uma visão de reconhecimento dos seus companheiros, da sua liderança. Reconheça as pessoas. Isso é uma visão que nos falta. Amém? A visão do menino que tem o seu cesto, com 5 pães e 2 peixes, o menino podia comer. Muito bem, era dele. Mas o que ele faz? Ele entrega tudo para Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque a visão desse menino é uma visão de compartilhar, a visão desse menino é uma visão de alimentar as pessoas. Aleluia, ele está pondo na mão de alguém que ele confia, na mão de alguém que tem poder, então a visão dele é de compartilhar. Essa é a visão que nós temos que ter. Não guarda o pão para você não, não guarda o peixe para você não. Compartilhe com as pessoas a palavra que Deus tem te dado, porque essa palavra que Deus tem te dado, ela vai alimentar muitas vidas. Essa palavra que Deus tem te dado, ela vai mudar a vida, ela vai mudar a história de muitas pessoas. Essa palavra que Deus tem te dado, irmãos, pode mudar a mente de uma pessoa. Então não guarde o pão, não guarde o peixe para você. Entrega tudo para Jesus. Aleluia, tem essa visão, entrega tudo para Jesus. Essa é a visão que eu e você precisamos. Entrega o pão, entrega o peixe, entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega o seu filho, entrega o seu casamento, entrega tudo para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. O dízimo, a oferta, a primícia, vai entregando tudo para Ele. O menino não ficou com nada, o menino entregou tudo. E quando a gente entende isso, irmãos, quando a gente tem essa visão de fazer como esse menino fez, de entregar tudo para Jesus, se prepare, porque você vai ver Jesus fazendo grandes sinais. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus está falando com vidas aqui, que está me ouvindo, com vidas que vão me ouvir nessa live. Tenha a visão desse menino, que entregou tudo para Jesus. Entregue a sua vida. Não entrega somente em partes, irmãos. Entrega tudo. Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega tudo. Entrega seu coração, sua alma, seu espírito, entrega tudo. Tudo para Jesus, tudo é dele. E você vai ver o que ele vai fazer. Deus entregou o único filho. Olha aí, louvado seja o nome de Jesus. Deus não entregou em partes. Deus entregou o seu filho por completo por você, irmãos. E a gente vem querer entregar em parte. O menino não entregou 2 pães, não. O menino entregou tudo que ele tinha. Os 5 pães e 2 peixes. E Deus nos entregou também o seu filho. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então tenha a visão de André, a visão de reconhecimento, que te falta alguma coisa, mas você reconhece que o outro tem aquilo que te completa. Tenha essa visão, porque um dia vai te faltar, pode ter certeza, irmãos, porque nos falta. Mas aí você tem que ter a visão de André, reconhecer que o menino tem. Aleluia. E tem a visão do menino. A visão do menino qual que é? Entregou tudo. Ele não entregou só o dízimo, não, só 10% daquilo que ele tinha, não. Entregou foi tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu creio, irmão, que esse menino entregando 5 pães e 2 peixes, que era tudo que ele tinha, a vida dele estava garantida também para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos, para terminar essa live, vamos voltar lá no texto. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Louvado seja o nome de Jesus. Percebe que a nossa vida precisa da nossa visão. O nosso ministério precisa da nossa visão, irmãos. A nossa visão é muito importante. Talvez algumas coisas tenham acontecido na tua vida por causa da sua visão. Talvez você ainda não reconheceu a tua liderança. Talvez você ainda não conseguiu reconhecer que Jesus é o seu Salvador, que Jesus pode salvar a tua vida, mudar a tua vida. Então, começa a mudar a sua visão. Começa a ter uma visão boa. Começa a enxergar as coisas que Deus tem preparado para você, as oportunidades que Deus tem te dado. Começa a separar a sua visão daquelas coisas ruins. Começa a ver, às vezes você tem olhado para as situações da sua vida e por causa da visão que você tem da situação, parece que a cada dia vai ser de mal a pior, mas começa a ter uma visão profética sobre essa situação, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Quem não tem visão espiritual, vê somente o exército do inimigo. Mas eu te garanto que, aleluia, é isso aí, pastor Marcos, Deus abençoa. Mas eu te garanto, louvado seja o nome de Jesus,
Deus vai levantar homens como Ezequiel, que vão ter visão de vales de ossos secos. Talvez a tua vida está como esse vale, mas você vai ter visão. E quando o Senhor te perguntar, pode esses ossos viverem? Pode ter transformação nessa situação? Eu sei que pela visão que você está vendo, a gente pode até dizer, Senhor, não tem como. Mas preste atenção na resposta de Ezequiel. Tu o sabe, Senhor, porque só Ele sabe, só Ele tem o poder. E Ezequiel tem essa visão e esse entendimento, que se fosse através da visão dele, do olho dele, ele não ia conseguir ver a mudança, mas ele olhou com os olhos de Deus e ele conseguiu ver um grande exército se levantar naquele vale. Eu quero profetizar, você vai começar a ter visão espiritual, começar a ver essa situação transformada por Deus, começar a ver essa situação mudada por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, para terminar essa live, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos, que a gente venha tomar muito cuidado com a nossa visão, porque a nossa visão é muito importante. Aonde você vai chegar, aonde eu vou chegar, vai depender da minha visão. O que eu vou receber vai depender muito da minha visão. Jesus ele vai dizer em Mateus 15, ele diz assim, mas o que sai da boca, isso é que contamina. Aí você lê em Mateus 6,22, que os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons ou forem maus, vai haver luz e vai haver treva. Então quer dizer, se o meu olho for bom, vai haver luz dentro do meu corpo. Se os meus olhos forem maus, vai haver trevas. Aí Jesus diz assim, o que sai da boca é o que contamina. O que eu estou querendo dizer? Que aquilo que está saindo da boca, primeiro entrou pela visão. Aleluia! Aquilo que está saindo da boca, primeiro entrou pela visão. Louvado seja o nome de Jesus. Aquilo que está saindo da tua boca é porque entrou pela visão. Se você tem visto, tem olhado, tem focado a sua visão nas coisas de Deus, na palavra de Deus, pode ter certeza que da tua boca vai sair só palavra de bênção. Mas se tem saído palavra de maldição, é porque os teus olhos têm focado somente em coisas que não têm agradado a Deus. Então aquilo que sai da boca, primeiro entrou pela visão. Louvado seja o nome de Jesus. E você sabe que Jesus comparou janelas da alma, amém. Você sabe que Jesus comparou nossos olhos com uma candeia. A candeia é uma forma de lâmpada que precisa de presbítero Kleber, pregador da palavra. O segredo está em olhar com a visão de Deus. É isso aí, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus comparou os olhos do corpo com a candeia. É uma forma de lâmpada. Só que essa candeia ela não se acende sozinha. Na época de Jesus, essa candeia precisava de azeite para se acender. Então não basta somente ter uma visão. Para terminarmos, não basta ter somente uma visão. Assim como Jesus comparou com a candeia, ela precisava de azeite para acender. Assim, a nossa visão para ser boa precisa da graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa visão para ser boa precisa da graça de Deus. Precisamos ter a mente transformada, a mente de Cristo, para que a nossa visão seja boa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos ter uma visão boa sem a graça de Cristo, sem o azeite. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tremendo, glorificado seja o teu nome. Eu quero profetizar na tua vida. A graça de Deus vai fazer você ter uma visão boa, para que o teu corpo possa ter luz, para que o teu corpo possa ser iluminado e você possa alcançar as coisas que Deus tem preparado para você. Aleluia, nos teus olhos, louvado seja o nome de Jesus. Vai ter o azeite, vai ter a graça de Deus e você será como uma candeia que está acesa. Louvado seja o nome de Jesus.
Então não basta ter uma visão, basta ter o azeite, a graça de Deus. Glória a Deus. Porque as 5 virgens, as loucas, elas tinham 5 candeias e estavam sem azeite. Elas tinham 5 candeias e estavam sem azeite. As prudentes tinham 5 candeias, tinham azeite e estavam acesas. Louvado seja o nome de Jesus. Então não basta você só ter a candeia. Tem que ter azeite e tem que estar acesa. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu quero te dizer, irmãos, para mim orar, para mim terminar. Se a sua candeia estiver sem azeite, estiver apagada, como a das virgens loucas, vai buscar azeite antes que o noivo volte. Louvado seja o nome de Jesus. O erro delas não foi buscar o azeite. O erro delas foi demorar, porque quando ela chegou, o noivo já tinha voltado. Louvado seja o nome de Jesus. Quando faltar azeite para você, busque enquanto é tempo. Quando faltar a graça na tua vida, vá buscar ela enquanto é tempo, porque a porta está aberta para a tua vida. Jesus está te esperando, Jesus está te chamando, porque Ele quer que você venha enxergar coisas boas, para que venha haver luz no teu corpo, para que a candeia venha estar acesa, os seus olhos venham estar iluminados, para que você venha enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que falou com vidas que Deus colocou para estar assistindo. Eu creio que vai falar com vidas. E para mim estar orando pelos irmãos, a nossa visão, ela é muito importante. Mas não basta ter a visão. Tem que ter a visão para a graça de Deus. E com a graça de Deus, nós vamos ter uma visão boa. Porque nós só vamos enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós só vamos enxergar aquilo que Deus está preparando. Ainda que a situação pareça um deserto, mas nós vamos ver muita coisa acontecer nesse deserto. Porque a nossa visão vai ser a visão de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu orar pelos irmãos. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, a bênção sobre os teus filhos, a bênção sobre a vida do pastor Michael de Jesus, um homem, Senhor, que me deu essa oportunidade. Eu creio que o Senhor vai recompensar ele, eu creio que o Senhor vai abençoar, um mestre que o Senhor levantou para estar nos ensinando a palavra. Abençoa ele, abençoa o Marcos Pedro, que foi ponte para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Abençoe todos, meu Pai, que estão assistindo, que vão assistir, e que sejam, Senhor, que eles venham ter visão do Senhor, meu Pai, que eles venham ter visão, e as suas visões, os seus olhos venham ser bons, venham enxergar aquilo que o Senhor tem preparado. Eu não sei o que os teus filhos estão passando, mas que eles vejam a providência do Senhor. Se tem pessoas que ainda não te aceitaram, que eles enxerguem a salvação, enxerguem o Senhor como Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, eu entrego esta oportunidade, esta palavra ao Senhor, e peço a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estão assistindo, no nome de Jesus. Amém. Irmão, eu quero agradecer a todos, principalmente o pastor Michael. Louvado seja o nome de Jesus. Agradeço a todos aí que assistiram, que compartilharam, que curtiram. Deus te abençoe e saia daqui com esta palavra. Tenha visão. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida do meu irmão Alisson, que está aqui, que tem sido bênção de Deus para a minha vida, tem me ajudado, e Deus te abençoe. Amém? Abraço a todos e muito obrigado, pastor Michael. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.